Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Vamos voltando aqui para a nossa pequena aula de Direito Administrativo. Tudo bom? Muitos estudos por aí? Na última aula eu falei sobre dois temas, temas dois temas que muito pouco falado no âmbito do direito administrativo e também às vezes pouco presente em prova de concurso, que é o utis universe e o ut singuli. Falei da última aula, veja o último vídeo lá. Então, mas como eu sempre falo, tudo pode cair em concurso público, em prova. Hoje eu vou falar com você rapidamente, de forma bem sucinta, sobre a titularidade do serviço público. Quem é o titular do serviço público? Quem pode, na verdade, quem pode ser o titular exclusivo do serviço público? Eu trouxe aqui um pequeno conceito. Aí você fala assim, mas uma concessionária é um serviço público, beleza, mas ela não é titular. Empresas de correios também, o correio é serviço público, mas ela não é titular do serviço público, por uma concessão, ou é isso. Mas como que a doutrina trata essa questão da titularidade do serviço público? O serviço público só pode, por definição, ser titularizado por pessoa jurídica de direito público. Tudo bem. Quem são essas pessoas de direito públicos titulares do serviço público? A legislação em vigor, a Constituição Federal e lei ordinárias, elas definem a titularidade do serviço público. Mas voltando aqui, quem são os principais titulares? União, estados, Distrito Federal, municípios, territórios, autarquias, associações públicas, e é isso. Aí eu trouxe aqui, a doutrina traz um exemplo, criação de um consórcio público entre União, município, ou fundações. Existe a possibilidade desse consórcio, desses entes públicos. Por exemplo, pode ser o município de São Paulo, com a União ou outro município. Então, os consórcios, dependendo da necessidade, da peculiaridade do serviço público, os entes se unem. Isso é plenamente possível. Beleza. Os instrumentos normativos da legislação de serviços públicos, como a concessão, permissão, tudo bem, existe a concessão e a permissão, mas essa transferência de titularidade, aliás, a prestação é uma prestação temporária. Quando se concede um serviço público, transfere apenas a prestação temporária do serviço público. Nunca se delega a titularidade do serviço público. No caso dos Correios, o titular dos serviços de Correios é da União. Então, mas ela, na verdade, concede a outras empresas a realização dos serviços de Correios, mas a titularidade é sempre da União. Eu acho que é título de concurso que você precisa decorar. Quais são, na verdade, os titulares do serviço público
titulares. É União, Estado, Distrito Federal, município, território, autarquias e associações. Tá? Então é isso. Beleza? E temos também, olha que ponto interessante aqui também. As empresas públicas, sociedade de economia mistas, prestadores de serviço público, titularizam somente a prestação do serviço público. Por exemplo, como já falei, os Correios, não detêm a titularidade do serviço público postal. Isso pode ser cobrado numa prova. Tem que ter, isso pode, na verdade, confundir o candidato. Na verdade, a IBCT, ela não é titular do serviço público. Veja que o artigo 21 da Constituição diz que o serviço postal é titularizado pela União. Artigo 21 da Constituição. Deixa eu olhar aqui. Artigo 21, o que fala? Artigo 21 da Constituição. 21.10. Tá? O que fala 21.10? Manter o serviço postal e correio aéreo nacional. Artigo 21 da Constituição Federal, ele fala isso, ele traz aqui que compete à União, aí o 10 é isso, manter o serviço postal. Agora, diante de tudo isso que conversamos, os serviços públicos federais, estaduais, municipais e distritais, a Constituição Federal, ela fez uma distribuição de atribuições. Aí você vai ter que ler, não é comigo. Eu vou só te passar, na verdade, para você verificar a importância dessa divisão de atribuições. Pois a Constituição de 88, por exemplo, ela atribui diversos tipos de serviços públicos à União, aos estados, ao município e ao Distrito Federal. Aí, lá no artigo 21, você tem que ir lá na Constituição Federal, artigo 21, inciso 10 a 13, que fala o artigo 10 a 13. Até trouxe para você aqui alguns exemplos, mas são muitos exemplos. É importante que você dê uma olhada. Qual que é uma das atribuições da União? Manter relações com os estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. É uma atribuição da União. Declarar guerra e celebrar a paz. Assegurar a defesa nacional. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Então, a União tem a responsabilidade do tráfego aéreo. Na verdade, é ela quem controla a presença de aeronaves estrangeiras no nosso espaço e ao limite. Na verdade, qualquer um pode. Não é bem assim. Tá? Decretar estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Mais uma atribuição da União. Aí eu peço que você leia, pegue lá, faça um mapa mental sobre isso. Importantíssimo. Isso aqui, gente, é importantíssimo em prova de concurso. Você tem que definir, na verdade, quais são as atribuições da União, dos estados, dos municípios, Distrito Federal. Eu vou só comentar com você aqui, rapidamente. Cabe a você que está aí estudando para concurso. E já lá, em relação ao ente federativo, compete aos estados da federação, artigo 25, 2, 3, 4, 25 da Constituição Federal. Olha o que ele fala, 25. Os estados organizam-se, regem-se pela Constituição, pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. O que o Estado, qual é a atribuição do Estado? Explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória. Isso aqui, gente,
Já caiu em prova, várias provas. Pode um governador editar uma medida provisória? Não pode, né? Então, a medida provisória, dê uma lidinha lá, ela é exclusiva, é uma atribuição exclusiva do presidente da República, né? Está lá, emenda 5, né? E o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Você tem que entender essa questão da medida provisória. O que é uma medida provisória, né? Ela é um ato governamental com força de lei por um período até que o Congresso Nacional, né, vote a sua validade ou não. Essa é a medida provisória. Então, e já em relação aos municípios, veja que há uma distribuição de atribuições. Artigo 30 da Constituição Federal. Não estou falando nada, está tudo na Constituição. Estou só trazendo para você da importância dessa releitura. Você já deve ter lido sobre isso, né? O que cabe aos municípios organizar e prestar diretamente sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, serviço de atendimento à saúde da população, né? As UPAs, as famosas UPAs, elas existem porque existe também aqui a participação financeira da União. Na verdade, um prefeito ele não consegue montar uma UPA por conta própria, depende da ajuda da União. Então, artigo 30 da Constituição, dê uma olhadinha lá no nosso artigo 30 da Constituição Federal. Eu acho que quem está fazendo concurso tem que gostar de ler a Constituição. Ela é fantástica, é importantíssima para quem está estudando para concurso público, para magistratura, para nível médio, né? E tem também aqui, gente, em relação ao Distrito Federal, artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. Olha lá, eu estou com ele aqui na minha frente, artigo 32, o que ele fala? O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, né, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovado em 2/3. Você aqui é o Distrito Federal. Qual é a atribuição do Distrito Federal? Aonde fica sediado o Distrito Federal? Em Brasília, né? Nosso conhecido, né? Lá é a sede do governo federal, né? Supremo Tribunal, CNJ, os tribunais superiores, todos em Brasília, DF, né? Em relação ao Distrito Federal, são atribuídas as mesmas competências legislativas aos estados e municípios. Daí interpretar que cabe ao DF prestar todos os serviços públicos de competência estadual e municipal. Olha que interessante, né? Então, o DF ele abrange todas as atribuições dos estados e dos municípios, né? Beleza? Então, isso aqui pode ser uma pegadinha numa prova de concurso em relação às atribuições do Distrito Federal. Mas se você ler lá o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, você vai entender plenamente sobre isso, né? Aí eu trouxe um pouquinho mais, aí, né? Cabe recordar ainda que existem serviços públicos de titularidade comum entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Por exemplo, a saúde, o SUS, né? Na verdade, o SUS, educação, previdência social e assistência social. E, na verdade, há um trabalho em conjunto de todos os entes da federação. A saúde é um trabalho realizado com a participação de todos os entes
né? Tá, a culpa é do governador. Não, a culpa é da União. Não, na verdade, todos participam, né, nessa questão. São chamados serviços sociais e podem também ser prestados por particulares mediante autorização estatal, né? Só será considerado serviço público quando prestado pelo Estado. Bom, isso aqui é uma matéria muito interessante, né? Eu até trouxe aqui uma observação do professor, né? Ele trouxe aqui o Maza, um fato curioso do serviço público de saneamento básico, artigo 21, 20 da Constituição Federal, cuja titularidade a Constituição Federal atribui especialmente a competência a nenhuma entidade federativa. Prova do concurso. Está aqui uma questão. Lê isso. O artigo 21.10 não diz exatamente quem que é o titular, né, em relação ao saneamento básico. E aí? De quem é a titularidade? De todos? Lê lá o artigo 21, inciso 20 da nossa Constituição Federal. Aqui sim, dá uma bela pegadinha numa prova de concurso público. Tá bom? Interessante. É isso, turma. Ficamos por aqui. Na próxima aula, o que eu vou falar com você? Acho que interessa muita gente, né? Tema interessante. Vou até abrir o livro aqui, dar uma olhadinha sobre o serviço notarial, né? Como está a questão do serviço notarial, né? Serviço que eu trouxe aqui para você. Vamos falar um pouquinho certinho sobre as formas de ingresso nos cartórios, tá? Na verdade, alguns requisitos em relação ao serviço notarial. É importante que você tenha aí uma noção. Serviço público federal, já falamos, né? Agora, serviços notariais e de registro, tá? Houve algumas mudanças. Eu acho que quem está querendo, pretende prestar serviço público para serviço notarial, vale a pena dar uma medida depois, ver esse meu vídeo. Tá? A próxima aula eu vou falar falar um pouquinho sobre a lei 89.3594, tá? Falar sobre alguns requisitos para você fazer o concurso. Será que você que já trabalha em cartório já pode fazer concurso para serviço notarial? Pode ou não pode? Ou é só para bacharel em direito, né? Ah, não, isso é só para bacharel em direito. Não é bem assim. Houve mudança, tá? É importante que você assista meu próximo vídeo. Bom, beleza? Finalizando aqui, eu quero mandar um abraço para meu amigo Gabriel da Justiça Federal. Vamos lá, Gabriel, manda vir aí. Um abraço. Júlio César também, da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos. Espero que gostem do meu vídeo. Assistam, se gostou, curte ou inscreva no canal. O canal está aí para você. É um canal público, um canal voltado para... na verdade, não é uma aula. Na verdade, são trazendo alguns conceitos relacionados ao serviço público. Mas que eu acho que quem está prestando concurso público, tudo é válido. Aulas curtas ou aulas longas. No meu caso é uma aula curta, tá bom? Mas eu acho que vale a pena você ouvir pelo menos uma vez ou assistir, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.